Irmãos, graça e paz. Ahn, vou falar alguma coisa aqui pertinente. Tá aqui. Então, eu vou falar alguma coisa pertinente aos fins dos tempos, né? Pertinente às profecias do Antigo Testamento, pertinente à nossa vida cristã diária. Uma coisa muito interessante que deveria permear as nossas vidas, né? Então, um versículo, uma passagem que lendo o livro de Isaías, o Senhor falou e tem falado comigo, e eu falo isso com muitas pessoas. Bom, o Senhor está às portas e Ele está com a mão não está nem se levantou do trono. Ele já se levantou, acredito eu, assim espiritualmente falando, né? Ele está com a mão na fechadura da porta para entrar. Então a gente está vivendo os últimos segundos mesmos dos 6.000 anos, né? A gente está vivendo bem próximo da vinda do Senhor. E qual deve ser o nosso pensamento, né? E a gente lendo e vendo na internet, no YouTube, muitos e muitos canais declarando os sinais da vinda do Senhor, e isso nos seduz muito, chama muito a nossa atenção para nós gastarmos tempo em vendo sinais, em vendo até nos filmes tem sinais, e em toda a cultura, em toda a sociedade, nas músicas, novelas, até notícias estão declarando o fim, né? Estão declarando o fim e estão declarando os sinais da vinda dele, né? Sinais de apostasia espiritual, sinais de esfriamento espiritual, sinais de desamor, aumento da impiedade, e a gente tem visto isso na sociedade, na política, em todos os lugares. Isso está permeando mesmo as nossas vidas, só que isso está produzindo ou pode produzir um grande mal no seio da igreja. O que seria esse mal? Focarmos nos sinais, focarmos na vinda dos sinais, focarmos nas posições teológicas. Algum pregador já disse que nas posições teológicas de Apocalipse são mais de 150 versões e posições diferentes da volta do Senhor. Não são só 2 ou 3 ou 4, são mais de 150 posições diferentes sobre o Apocalipse, o livro de Daniel. Então tem muitas derivações, tem muitas linhas que derivam do pós-milenismo, do pós-tribulacionismo, do pré-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo, do amilenismo e de outras linhas de pensamentos. E aonde a igreja deve ficar nisso? Onde o nosso coração deve ficar nisso? Então, uma passagem que o Senhor falou muito grande no meu coração é isso aqui, ó. Pois o Senhor me falou com firmeza e me advertiu não andar pelo caminho deste povo, ele disse, então ele vai falar, ó, versículo 12, não chameis de conspiração a tudo quanto esse povo chama conspiração, não temais aquilo que ele teme, o povo teme, nem vos assusteis. E o contexto aqui é um contexto de juízo, é um contexto de juízo sobre o povo, e aí, continuando, né? Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, tende temor e medo dEle. Então, ao invés de ficarmos investigando as conspirações, investigando a vinda dele, se ele vai vir antes
da tribulação, se ele vai arrebatar depois da tribulação. Lógico que isso é importante, mas o nosso foco tem que desenvolver uma íntima, uma ânsia, um desejo de ver o Maranata nos nossos corações, um desejo de encontrá-lo. Então, assim, deixando, né, aquela passagem de Hebreus capítulo 1, né, capítulo 12, versículo 1, né, diz assim: deixando todo o peso, tirando o embaraço do pecado, todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então o versículo 1 começa assim: visto que nós temos tão grande nuvem de testemunhas, então desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Então, o que o Senhor nos diz? É tempo de desembaraçar os pecados e fitar os olhos em Jesus, na obra redentora dele, na justificação que ele já nos imputou, no perdão dos nossos pecados que ele já nos deu. Então nós somos uma geração eleita, preciosa, que o Senhor já nos perdoou e que nós devemos focar relacionamento com ele. Então o que o versículo 12 vai falar? Não chameis tudo de conspiração, o que todo mundo diz, com esse povo está falando de conspiração. Não temais aquilo que ele tema, não vos assusteis, antes santificai a Cristo no nosso coração e tende temor dele. Nós temos que temer ele. Olha, 1 de Pedro 3, 14, 15 vai falar justamente isso, que é uma passagem paralela. Na realidade, Pedro tirou essa passagem de Isaías 8, né? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, santificai, reverenciai a Cristo como Senhor no nosso coração. Estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, nós não devemos ficar atemorizados por tudo aquilo que está chegando de sinais, porque certamente Deus vai derramar muitos sinais e as nações vão ficar atemorizadas, porque esses sinais são sinais justamente das dores de parto, da intensificação das dores de parto, até que o 70ª semana, que é os 7 anos de grande tribulação, que é 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, venha sobre a terra. Mas os sinais, as dores de parto têm que intensificar, e esses sinais vão vir, e a gente gasta muito tempo em pesquisando e vendo esses sinais na terra, e nós não gastamos tempo com o Senhor dos sinais. Então a gente precisa santificar a Deus no nosso coração, como diz o versículo, e ter temor dele. E isso é um exercício, senão ele não exortava a gente. Isso é uma decisão deliberada do nosso coração, isso é um exercício. Aí ele vai falar aqui, ó: então ele será vosso santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às 2 casas de Israel. Servirá de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. Então aqui ele está fazendo uma distinção entre a igreja e Israel, né? A gente vai ver nos versículos aqui, né? Versículo 15: e muitos deles tropeçarão, cairão e serão destruídos, enlaçados e presos. Guarda o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, esperai no Senhor, e esconde o seu rosto, da linhagem de Jacó, e aguardarei. Então está falando nitidamente para a igreja aqui,
que o Senhor, a casa de Jacó, a casa de Efraim, a casa de Judá, está falando assim, ele vai esconder o rosto por enquanto. Romanos capítulo 9, 10 e 11 vai falar que por um breve momento, até que a plenitude dos gentios haja entrada, aí ele virará esse rosto que está escondido, ele vai deixar de estar escondido, vai se revelar para Israel, e depois que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o que nós devemos fazer então? Nos santificar. E no versículo e ele vai falar que nós que buscamos o Senhor devemos o quê? Estar atento e santificar a Cristo no nosso coração, porque os outros vão tropeçar, as pessoas vão tropeçar em tudo que está por vir, né? E no versículo 18 aqui, no versículo 17, esperai no Senhor, que esconde o rosto da linhagem de Jacó. O versículo 18, aqui me encontro com os filhos que o Senhor me deu, por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Então esse versículo está lá em Hebreus, né? E outra vez porei nele a minha confiança, e ainda aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Esse versículo está falando da igreja, né? Então, então qual é o centro? O centro desse estudo aqui, ó, não chameis de conspiração, porque a conspiração existe para quê? Tirarmos os olhos de Cristo. A conspiração existe para atribuir os sinais ao maligno, e esses sinais estão vindo da parte de Deus, mesmo que Deus se utilize de forças do mal para trazê-los. Então, por exemplo, quando Deus trouxe Nabucodonosor para julgar o povo dele, ele levantou uma nação pagã, uma nação maligna, para julgar Israel. E depois o Senhor falou assim, e depois eu julgarei eles, julgareis. Então ele levanta nações. Então ele mesmo que ele se utilize do mal para julgar o teu povo, e depois ele julga o mal. Então, por quê? Porque ele é soberano e absoluto. Nós devemos confiar nele, não no mal que está sendo levantado, no mal que está sendo elaborado por Satanás na terra. A gente não deve perder tempo atribuindo o mal a Satanás, porque o Senhor se utiliza de todas as forças que eles se encontram para completar e para concluir todos os desígnios dele. E então o bem e o mal, os anjos caídos e os anjos não caídos, estão todos o que? Sujeito ao grande plano de Deus. Você acha que o inimigo o inimigo de nossas almas gostaria de contribuir para os planos de Deus? Ele não gostaria, ele queria fazer o maior mal possível que ele gostaria de fazer, mas Deus refreia o mal de Satanás para concluir os planos dele, porque o inimigo ele queria destruir a gente, ele quer destruir a gente, mas Deus assim põe limites e freio na boca do maligno. Para quê? Para que os planos do Senhor se concluam na terra. Então Deus está no controle de tudo. Então nós não devemos nos prender às teorias de conspiração. O que nós devemos fazer então? Santificar a Cristo em nossos corações. É isso, irmãos. Graça e paz.